14 de março de 2014. Corinthians enfrenta a Penapolense em jogo decisivo na luta por uma vaga para a próxima fase do Paulistão. Já classificado, o Muricy Ramalho deve poupar jogadores para enfrentar o Ituano domingo no Morumbi. Após maratona para Rondônia, Gilson Klein aguarda a recuperação dos jogadores para definir a equipe que vai enfrentar a Ponte Preta amanhã no Pacaembu. Libertadores, Atlético Paranaense vence o Universitário no Peru e embola a classificação no Grupo 1. E ainda, São Bernardo e SESI fazem daqui a pouquinho a segunda partida do play-off da Superliga Masculina de Vôlei. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva já volta. Olá, muito boa noite para você. O final de semana chegou e a bola vai rolar pelo Campeonato Paulista. Vai começar amanhã a penúltima rodada da competição. Entre os grandes, Santos, Palmeiras e São Paulo estão classificados. O Corinthians é o único que não tem a classificação garantida. Terceiro colocado no Grupo B, o Timão vai depender de uma combinação de resultados se quiser seguir na competição. Confira os confrontos da 14ª rodada. Às 4 horas da tarde tem 2 jogos, Palmeiras e Ponte Preta no Pacaembu e o Bragantino recebe o São Bernardo em Bragança Paulista. Às 6h30 da noite, Linense e Botafogo jogam em Lins. No mesmo horário, o Atlético Sorocaba recebe o 15 de Piracicaba. No domingo acontecem 3 partidas. Penapolense e Corinthians jogam em Penápolis às 4 da tarde. No mesmo horário, São Paulo enfrenta o Ituano no Morumbi. Às 6h30 em Rio Claro tem Rio Claro e Santos. A rodada termina na terça-feira com 3 jogos, todos às 7h30 da noite. Em Ribeirão Preto tem Comercial e Audax. O Mojimirim recebe o já rebaixado Paulista e o Oeste enfrenta a Portuguesa em Itápolis. Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, final de semana, penúltima rodada do Campeonato Paulista, fase de grupos, praticamente tudo definido. Fica realmente a dúvida em relação à possível classificação do Corinthians, se avança ou se não avança. E o Corinthians, mais uma vez, nas mãos do São Paulo. Me lembro que 2005, 2006, né, Flávio? 2006. Com aquele rolo do grafite, né? O Corinthians, se o São Paulo não ganhasse do Juventus, o Corinthians cairia para a segunda divisão. Deu muito o que falar, porque o grafite acabou marcando os gols que garantiram a vitória do São Paulo e salvaram o Corinthians. Ele cumpriu com a obrigação dele. Ele mas fez ficou o papel. marcado pela torcida. O pressuposto do esporte, né, é vencer. Se você tem um confronto, é a busca pela vitória. É por isso que todo mundo pisa uma quadra, pisa um gramado. Então, a lógica, a ética aponta pela briga pela vitória. A não ser que o empate sirva em algumas circunstâncias de regulamento. Mas, via de regra, o interesse é vencer de qualquer um que venha participar de qualquer tipo de competição. Não vejo porque o São Paulo faria diferente só para prejudicar o Corinthians, por mais que a história já tenha levantado suspeitas de outros jogos de entrega aqui, entrega lá, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas não creio que o São Paulo vá facilitar a vida do Ituano, não, só para prejudicar o Corinthians. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O São Paulo tem um técnico chamado Muricy Ramalho. E aí você não pode imaginar o Muricy... Imagina a cena, o Muricy chegando para o jogador e falando, olha, vamos entregar o jogo para ferrar o Corinthians. Mas, gente, peraí, né? O futebol tem muito lixo, mas o Muricy passa longe disso. O Muricy é um cara limpo, isento, tranquilo. O que não quer dizer que o Muricy tenha que mexer no time dele por causa do Corinthians. Se ele precisar poupar jogador, ele tem que poupar jogador. Existe toda uma estrutura, existe toda uma fisiologia e num determinado momento o jogador vai estourar. Então, se você não tirar o jogador, além de você poder estourar o jogador, ele não vai render aquilo que pode. O elenco do São Paulo é muito melhor que o elenco do Ituano. Ou seja, mesmo que o São Paulo tenha que colocar algum reserva, ele vai ter, ainda assim, um jogador superior ao do adversário. Dentro da normalidade, o São Paulo ganha do Ituano. Já não sei se o Corinthians consegue ganhar em Penápolis. O Corinthians ainda está em fase de montagem e o time do Penápolis está animado e tal. Não vai ser campeão paulista, mas está animado. Então, a vida do Corinthians é mais difícil. Não, o futebol, vamos dizer que ele tenha 50% de acaso. Mas dos outros 50%, a vantagem do São Paulo é muito grande. São Paulo não tem nem que se preocupar com o Corinthians.
Simplesmente na vida do São Paulo tem que pensar no São Paulo. O que é melhor para ele, o que é melhor para os seus jogadores, etc, etc. Não interessa o que isso vai significar para o Corinthians. Se tiver que poupar jogador, tem que poupar. Não tem que tirar jogador porque vai prejudicar o Corinthians. É pensar muito pequeno. Eu conheço o Muricy Ramalho bastante para dizer que o Muricy nem pensa numa situação dessa. O Muricy está pensando no São Paulo como se fosse um jogo qualquer. Aliás, é um jogo qualquer. E tem que fazer o jogo dele e acabou. E o Mano cuida do Corinthians. É assim que a coisa funciona. Muito bem. Agora vamos falar da enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre a polêmica envolvendo as chances de classificação do Corinthians. O São Paulo vai entregar o jogo para o Ituano no domingo? Sim ou não? Acesse e vote resultado no final do programa de hoje. Copa Libertadores da América, ontem, jogando fora de casa, o Atlético Paranaense conseguiu um ótimo resultado. No duelo contra o Universitário em Lima, no Peru, o Furacão contou com a ajuda do goleiro adversário para vencer a primeira fora do Brasil na competição. Jogando fora de casa, o Atlético Paranaense bateu o Universitário do Peru por 1-0, com esse gol que o atacante Ederson comemorou como se fosse dele, mas que o árbitro assinalou como gol contra do zagueiro Duarte. Com a vitória, o Atlético se manteve na terceira posição do Grupo 1, empatado com 6 pontos com o líder The Strongest e o vice-líder Vélez Sarsfield. A vida do Atlético não estava fácil. O time começou inseguro, essa vitória foi crucial. O Grêmio, que é o melhor dos brasileiros até agora, também teve um vacilo na rodada de ontem, mas ainda o brasileiro está mostrando mais serviço. Quem sobra no grupo da morte, né? Esse é o problema, né? Mas o problema é ser o grupo da morte. Mas, de qualquer maneira, futebol, quem está jogando até agora é o Grêmio. Cruzeiro, Atlético estão decepcionando, mas ainda dá para todo mundo se classificar, evidente que sim. Só que foi uma semana brava para os brasileiros, hein? Só o Atlético ganhou, né? Só o Atlético ganhou. O Paranaense, só. Muito pouco. O Grêmio até que o jogo era um pouco mais difícil, tudo bem. Surpresa mesmo foi o Flamengo empatando com o Bolívar em casa. Né? O Atlético jogou fora de casa, o adversário não era tão forte assim. O Botafogo perdeu para um time que tem nome de suco. Pois é. Pelo amor de Deus, é duro, né, cara? O Botafogo acho que foi a maior surpresa mesmo, essa derrota. Né? Tudo bem, está com 2 jogadores a menos, o gol foi nos acréscimos, mas enfim, se imaginava a melhor sorte. O Atlético precisava realmente dessa vitória. O Atlético já chegou em final de Libertadores contra o São Paulo. Não vejo o Atlético como candidato ao título. Quem jogava nesse Atlético? O Jadson e o Fernandinho. E o técnico era o Antônio Lopes. E o São Paulo conseguiu tirar o jogo de Curitiba, aquela ladainha. Mas é que a gente lembra, esses dois estiveram aqui no Troféu Mesa Redonda, foram premiados e hoje são jogadores no nível de seleção. O Fernandinho praticamente já garantiu presença na Copa e o Jadson poderia perfeitamente estar na Copa não tivesse os problemas que teve no São Paulo. Mais 4 jogos aconteceram ontem, encerrando a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Na Arena do Grêmio, o time da casa não saiu do 0-0 com o News Old Boys da Argentina, do Celso Cardoso. O O'Higgins e Cerro Porteño também empataram, só que em 2-2. Já o Deportivo Cali venceu o Lanús, atual campeão da Copa Sul-Americana, 2-1. E Arsenal de Sarandi e Peñarol jogaram na Argentina do Celso e do Papa e os donos da casa levaram a melhor. Jogando em casa, o Arsenal da Argentina bateu o Peñarol do Uruguai por 1-0 com esse gol de Furch, logo aos 3 minutos de partida, aproveitando o presente do goleiro Castilho. Repare que o goleiro do Arsenal deu um chutão na cobrança do tiro de meta. Castilho se atrapalhou todo ao tentar agarrar a bola e acabou entregando de bandeja para o jogador argentino fazer o gol da vitória. Domingo tem clássico no Rio de Janeiro. Vasco e Fluminense entram em campo às 6h30 da noite no Maracanã. Nenhuma das duas equipes pode alcançar o líder Flamengo, mas o duelo promete ser disputado, já que o terceiro colocado Vasco fará de tudo para roubar a vice-liderança do Fluminense. Domingo é dia de clássico no Campeonato Carioca. Vasco e Fluminense se enfrentam às 6h30 da tarde no Maracanã. Os dois times brigam pela segunda colocação no estadual, já que o Flamengo garantiu o primeiro lugar com 2 rodadas de antecedência. O Bacalhau é o terceiro com 25 pontos, enquanto o Tricolor, no momento, é o vice-líder com apenas 2 pontos de diferença. Os treinadores dos dois times querem vencer para garantir vantagem na próxima fase. Eu entendo a preocupação da classificação, mas a gente tá uma vitória de ser o segundo, né? Então é mais um clássico, os outros 2 nós jogamos bem.
Nós somos extremamente prejudicados, onde até atrapalhou nosso desenvolvimento para você ser o líder, isso interfere, porque depois tínhamos uma sequência, você vencendo o clássico, outras coisas boas você traz. Fizemos bons jogos, tivemos volume, tivemos maior posse de bola, tivemos mais finalização, erramos, né? Então, está tudo dentro de uma normalidade. Claro que eu queria estar com uma pontuação melhor, mas vou tranquilo para o clássico. O Fluminense é o segundo colocado no campeonato, nós estamos brigando pelo primeiro lugar, não deu, ficou para o nosso adversário. O primeiro objetivo era nos classificarmos entre os 4, conseguimos, já que não dá mais o primeiro lugar, a gente tem que buscar agora o segundo lugar para a gente entrar com vantagem. No Fluminense, o lateral Carlinhos, com problemas particulares, será um dos desfalques. Walter, mesmo mais magro, segue na reserva de Fred. Já no Gigante da Colina, existe um mistério quanto ao time que vai para o campo no domingo. Adilson pode escalar o volante Aranda ou ainda o atacante Reginaldo e deixar o time mais ofensivo. O Walter até emagreceu, mas mesmo assim tem uma certa saliência ali, né? Dá para se observar que ele está um pouquinho fora de forma. Mas ele faz muitos gols, essa é a história. Assim como ele fez no Goiás, está fazendo no Fluminense. Quando entra, tem aproveitado as oportunidades. Claro que se o Fred é titular da seleção brasileira, o Walter tem que se contentar com a reserva, a não ser que arrumem um lugar para ele atuar ao lado do Fred. Mas em condições normais, claro, o Fred é o titular absoluto. No Rio, o Flamengo conseguiu, né, a taça, o primeiro turno, vai decidir o título. Taça Guanabara. A Taça Guanabara. Resta saber agora quem vai ser o campeão do segundo turno, a Taça Rio, para termos a final carioca. O Campeonato Carioca tem um dos piores públicos da história. Aliás, não só o Campeonato Carioca, a maioria dos torneios regionais. Por que será? É a tal história, né? Os estaduais, eles sempre tiveram um respeito, uma grandeza que foi acabando com o tempo. Hoje, efetivamente, eles estão fora do lugar. Não é à toa que o Bom Senso... Aliás, o Bom Senso vai apresentar na segunda-feira ou terça um calendário maravilhoso, onde os campeonatos regionais não somem, mas eles são disputados no sistema de Copa em um mês. Estão falando, né? Sistema de Copa em um mês. Então, por exemplo, pega como se fosse a Copa do Mundo, 32 times. Eles são divididos em chaves, como na Copa do Mundo, 8 chaves de 4, pode pôr em 8 cidades, no caso, e um mês resolve, 7 jogos cada time. Eu aí não tenho nada contra, você mantém a tradição. Num período em que as seleções estejam jogando, em que uma espécie de intertemporada, é o máximo que se pode tolerar. Agora, você perder todo um semestre praticamente para falar de times que não mudam até nada. para abrir a temporada, não tem problema. Times que não significam grande coisa, que não vão mudar, que estão entregues nas mãos dos empresários, não revela ninguém porque esses jogadores já são de empresários e são só colocados na vitrine através desse campeonato. Só mudam a camisa. Não tem sentido. Vai o time inteiro e muda a camisa. Não tem sentido, não tem o menor sentido isso. Campeonato Mineiro, neste domingo acontece a última rodada da primeira fase da competição. Tanto o Atlético Mineiro quanto o Cruzeiro já estão garantidos na semifinal. O Galo recebe na Arena Independência o Boa Esporte às 4 horas. Já o líder Cruzeiro vai até Tombos encarar o Tombense no mesmo horário, mas com o foco na Libertadores. Celso, você já foi até Tombense, até Tombos? Até Tombos? Não conheço Tombos. Já tomou já tombos? Já levei tombos. Jogando bola, né? Tombos. Você não é dos mais... Inclusive jogando bola, você já levou bola. Tombos. Você toma muitos tombos, né? Fui sempre limitado tecnicamente, mas um artilheiro nato. Sim. Esse jogo, esse Tombense aí, tem um monte de jogador de seleção. Ah, é? Então aquele esquema de empresários e tal. Tem um monte. Tem um VT? Vamos lá. Tem, roda. De olho na partida de quinta-feira pela Libertadores da América contra o Defensor Sporting, o Cruzeiro vai mandar para campo nesse domingo contra a Tombense pelo Campeonato Mineiro o chamado Expressinho da Raposa, escalado assim pelo técnico Marcelo Oliveira. O time vai com o Elisson, o Mike, Léo, Wallace, Samúdio, Henrique, Tinga, Souza, Elber, Luan e o Júlio Batista. A grande novidade é o retorno de Júlio Batista, sem jogar há quase um mês. Ele teve 2 paralisações nesse tempo que teve conosco, né? E ficou fora, sem treinamento, e agora está voltando.
Eu vejo ele muito bem, assim, tenho conversado com ele, sinto que ele está motivado, vai jogar, né, um jogo no interior, ele poderia até ficar fora, mas está lá escalado, motivado para jogar. Eu espero que ele vá bem, porque a gente sabe que é um jogador experiente, de boa técnica, e precisa ter uma sequência para produzir. O Cruzeiro é o líder do estadual com 6 pontos de diferença sobre o Atlético Mineiro, segundo colocado. Vôlei, vamos falar do vôlei porque hoje, logo mais às 7 horas da noite, acontece o segundo jogo do playoff entre São Bernardo e SESI, válido pelas quartas de final da Superliga Masculina. Como venceu a primeira partida, o SESI pode eliminar o Bernô e se classificar para a semifinal do campeonato. Confira a preparação das equipes na reportagem de Alexandre Silvestre. O SESI está programado para ser campeão. A equipe foi montada a dedo, né? O Pacheco escolheu os jogadores a dedo. A equipe foi montada para brigar pelo título, né? O São Bernardo, nem tanto. Reconhece a superioridade do adversário. Eu sou um time grande, é uma estrutura maior que a nossa. Mas agora é tudo ou nada esse próximo jogo aqui e esperar que tudo corra bem para nós. No primeiro jogo da série melhor de 3 desse play-off de quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei, o SESI, jogando em casa, quase perdeu. O São Bernardo só foi derrotado no desempate, no tie-break e por detalhes. No fim do quarto set, o maior pontuador do time do ABC, o oposto Leozão, sentiu cãibras nas 2 panturrilhas ou batata da perna. Difícil falar, né? Será que o Leozão estivesse na quadra, ele teria jogado bem, a gente teria ganho? Pode ser também, mas a presença do Michael ali pra gente é bem tranquila, ele já vem treinando na posição de oposto, já entrou em vários jogos muito bem e a gente acredita muito nesse, se precisar dele vai ter, mas com certeza o Leozão é o titular, é o nosso maior pontuador, é uma referência na equipe. Talvez por isso, o melhor da quadra naquele primeiro mata-mata tenha sido um defensor do SESI, o líbero Serginho, cheio de graça. O time jogou tão mal que tinha que escolher o menos pior em campo e foi eu. Falando sério, o SESI admite as próprias falhas que quase lhe custaram a vitória na primeira partida. Eu acho que nós pecamos um pouco no saque, nós temos um time, né, que se caracteriza por um time ser agressivo no saque, né, jogadores que sacam forte e tem um índice de aproveitamento muito bom, por causa do Evandro, do Sidão, Lucão e Lucarelli. A rivalidade é mais um ingrediente. Tem gente que mudou de lado. Vai rolar uma provocação ali na rede? Vai, sem dúvida. E por último, a dimensão do Poliesportivo de São Bernardo, local do duelo de hoje às 7 da noite. Ginásio muito maior, mais amplo, mais alto do que a modesta casa do SESI. A quadra é a mesma, o que muda são as referências do ginásio. Nosso ginásio é um ginásio menor, o ginásio São Bernardo é muito grande. Isso para o jogador muda um pouco. As referências são diferentes, mas isso não é fator determinante de ganhar ou perder. Você sair de um ginásio grande para um ginásio pequeno não é difícil, é até mais fácil talvez. Quem treina num ginásio pequeno e ir para um ginásio grande é muito grande, mas o Pacheco não tem muito o que reclamar não. Os jogadores, a maioria deles ali são de seleção brasileira, os jogadores de seleção brasileira estão mais que acostumados a jogar em ginásio grande, inclusive aqui em São Bernardo. Olha, a gente sempre fala de vôlei aqui, mostra, né, as decisões e realmente dentro da quadra o vôlei brasileiro é excepcional, talvez seja o esporte coletivo, não, seguramente é o esporte coletivo com mais títulos conquistados nos últimos anos, agora fora das quadras é tão sujo quanto o futebol e a maior prova disso foi a demissão do tal do Ari Graça, que estava lá desde 97, fazendo um monte de esquemas que felizmente foram descobertos e ele acabou caindo fora. Lamentavelmente, até o nosso vôlei, com tantos títulos, tem as suas mutretas, os seus esquemas, é um negócio muito complicado. O brasileiro, ele tem alguns esportes que ele pratica com muita autoridade, futebol, vôlei, só que infelizmente os dirigentes não acompanham esse nível. Pelo contrário, cada vez mais eles deixam o nosso esporte sujo, com uma fama, justificando por que tanto desespero para ter Copa do Mundo e Olimpíada por aqui. Tem muito cara de olho para tentar ganhar mais dinheiro, roubar ainda mais o nosso esporte. Hoje, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, aproveitou a proximidade da Copa do Mundo para visitar alguns centros de treinamentos no litoral paulista.
Centros estes que servirão de bases para as seleções se prepararem para o Mundial no Brasil. O ministro gostou do que viu e o repórter Filipe Boril acompanhou a vistoria. A Copa do Mundo está se aproximando. As seleções classificadas já definiram onde irão se hospedar. Somente no estado de São Paulo serão 15 delegações e o litoral paulista receberá 3 países. Todas as sedes serão inspecionadas pelo Ministério do Esporte. A visita do ministro Aldo Rebelo começou com uma vistoria no campo da Associação Desportiva do Guarujá, onde a Bósnia e Herzegovina vai se preparar para a Copa. No caso do Guarujá, o hotel não se fala, né? Tem todas as condições de oferecer aquilo que as seleções procuram, que é privacidade, segurança, conforto, não é propriamente luxo. As seleções querem mais isso, né? E o estádio, que é o estádio municipal, está em reforma, e com as reformas adiantadas. A visita se estendeu à Vila Belmiro, onde a delegação da Costa Rica ficará. Acompanhado pelo presidente do Santos, Odílio Rodrigues, Aldo Rebelo passou pelo memorial, vestiário e gramado. Aqui, em Santos, com a iniciativa do próprio clube e a ação do prefeito Paulo Barbosa, eu creio que quase nada mais falta. Ou seja, em muitos centros, o gramado está sendo plantado agora, a área de fisioterapia providenciada, o vestiário está em... Aqui não, aqui já está tudo pronto. Mais tarde, o CCT Rei Pelé, onde o México vai realizar a preparação, foi visitado. No Centro de Recuperação de Atletas e até mesmo no gramado, o ministro entrou, bateu uma bolinha e elogiou a cidade. A visita foi mais para reafirmar a importância desses centros de treinamento. Eles são responsáveis e a cidade é responsável, ou as cidades são responsáveis, pela primeira, pela mais profunda e pela mais duradoura impressão do país. Você conseguiu entender bem o que quis dizer o ministro com essa frase? Olha, sinceramente, do ponto de vista do futebol, eu creio que vai ser uma Copa de sucesso, ponto. Pelos craques que vão desfilar nos gramados, os estádios, bem ou mal, eles vão estar bonitos, eles vão estar com grama nova, quer dizer, o ambiente para a prática do futebol, isso eu não tenho a menor dúvida de que vai ser bacana, vai ser legal, sabe? Você dificilmente vai ter um jogo ruim por falta de estrutura, né? A estrutura, eu digo, do campo de jogo, o cenário, o palco onde acontece o evento. O que a gente tanto discute e lamenta é justamente tudo aquilo que foi discutido em relação a uma Copa do Mundo no país, o que se esperava. A violência, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, a estrutura de aeroportos, de transporte. Estava vendo as sedes no Guarujá. Você vai passar um final de semana no Guarujá, uma temporada no Guarujá, você fica preso no congestionamento, é um assalto atrás do outro. Eu me recordo que uma vez voltando do Guarujá, agora recentemente em janeiro, eu desisti, porque era uma sequência muito grande de assaltos enquanto o trânsito estava parado. E aí até comentei com o policial, que eu vi fazendo uma blitz, olha, eu estou voltando porque estão acontecendo muitos assaltos. Ele virou para mim e falou assim, é o melhor que você faz. É verdade, né? É verdade. Não há o que fazer, né? Então, se esperava que o país, em 7 anos de preparação, tomasse um cuidado de realmente ajustar aquilo que não vai bem. Se não em nome da própria população que aqui vive e paga os impostos, até pela imagem que vai gerar lá fora. Claro que na África do Sul nós também tivemos problemas, principalmente relacionados à violência. Relatos de colegas que foram para a Copa do Mundo e era uma coisa muito tensa, não podia andar sozinho, pegar táxi, tinha que andar com pessoas que conheciam o país, quer dizer, fruto do terceiro mundo, de um país ainda em desenvolvimento. A África não conseguiu deixar o legado que se esperava e tampouco o Brasil. Aliás, acho que o Brasil até demorou muito mais do que os sul-africanos
para organizar essa Copa do Mundo, Flávio? Bom, como beleza, nossa, né? A Bósnia vai ficar muito bem servida, Costa Rica e México vão ficar em Santos da mesma forma. E não creio que aconteça nada com as delegações. Eu acho que as delegações vão estar tranquilas, sossegadas. Agora, torcedores, o bicho pega, né? Mexicano, não creio que venha muita gente da Bósnia, nem da Costa Rica, mas do México, por certo, virão muitos torcedores. E aí a coisa é complicada, porque realmente são cidades com... Guarujá, especialmente, tem um índice de violência terrível, a gente sabe disso. Não dá para andar no calçadão, você não pode andar nem com um brinquinho. Não pode andar na Paulista. Não pode também. O Brasil está numa situação muito complicada, né? Tem muita gente preocupada em defender bandido, ladrão, a Constituição também ajuda nisso. Então é uma coisa muito complicada. Agora, com relação aos locais escolhidos, eu acho que o pessoal foi bem. São locais bonitos, são locais legais, eles vão ter boa proteção policial. De repente as autoridades até fazem acordo com a bandidagem durante um mês e pouco, não acontece nada. Já fizeram isso no Rio, né? Aquele Rio 2000, fizeram acordo lá com o pessoal do Morro, não aconteceu nada. Então, de repente eles fazem um acordo também. Agora, legado zero, isso aí você já sabia, eu também já sabia. Aliás, a Copa não foi feita para deixar legado, foi feita para os pilantras roubarem. Isso também você já sabia, né? Então tá tudo certo. Há quem defenda, Flávio, que as obras estão sendo feitas, que elas não serão entregues na Copa do Mundo como compromisso, conforme prometido, mas serão entregues lá na próxima Copa do Mundo, quando o Brasil organizar outra Copa. Qual que é o objetivo, então, né? Não, então, na verdade, se eles fizerem obra para a Copa do Mundo. Se eles fizerem obra para a população, eu quero que a Copa do Mundo se dane. O que interessa é deixar para a população. Mas o meu receio é que eles só deixem a obra entregue na outra Copa do Mundo que o Brasil organizar. E rapidinho, você falou negócio do terceiro mundo, eles estão fazendo Copa na África do Sul, no Brasil e na Rússia. E depois no Catar. Todos conversáveis com relação à corrupção, não é verdade? Que coincidência o Blatter escolher exatamente esses lugares para fazer Copa. É que o Blatter também é conversável, né? O Romário tá falando. O Romário vai denunciando, vai falando também lá no Congresso. Pelo menos alguém, né? Bom, você que acompanhou a Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem pelo Twitter, Facebook ou nos assista pelo canal do YouTube ou ao vivo pelo site gazetesportiva.net e também curta as nossas páginas, leia os nossos blogs no site gazetesportiva.net. Celso, qual que é o nome do blog do Flávio? Do Flávio é No Mundo da Bola. E você lembra o nome do blog do Celso? Do Celso? É Na Cara do Gol. Na Cara do Gol. E o seu Belas Jogadas. Muito bem. Isso aí. E eu quero mandar um beijo pro pessoal do... legal, viu? Não é? Nossa, do Kozak, o do nosso querido Jean Nicolau. Também. Tem o Jean Nicolau. Nossa, é muito legal, viu? Legal. Bem bacana. E site gazetesportiva.net. Um beijo pro bar do Odair, São Paulino, o Ivan lá, todo mundo nos assistindo. E eu também quero falar aqui, só rapidinho, João, o Raimundo Almeida fala o seguinte: minha avó acha o Celso lindo. Pede para ele mandar um beijo para ela. Ele é de Boa Vista, Roraima. A sua avó precisa de óculos. Querido, manda um beijo para ela. Ela fica com ciúme. Qual que é o nome da avó dele? Ele não mandou, mas ele chama Raimundo. Um beijo enorme para a avó do Raimundo lá de Boa Vista. Que legal, gente. E muito obrigado. Bacana esse pessoal tá nos vendo. Bacana, legal. E também pro Flávio tem o seguinte, o Luiz Roberto. Não, Leandro Amoroso, desculpa. Manda um abraço para o Flávio, melhor cronista esportivo da TV brasileira. Estou aqui assistindo mais uma aula com ele. Sou de Santos. Muito obrigado. Legal, hein? Bom, domingão, a partir das 9h30 da noite, você já sabe, você pede aquela pizza e junto com a pizza acompanha o Mesa Redonda Futebol Debate, o melhor programa esportivo de domingo, com tudo sobre a rodada do Campeonato Paulista. Você vai ficar sabendo de todos os detalhes da luta para a classificação do Corinthians, que vai enfrentar o Penapolense fora de casa, o São Paulo encarando o Ituano no Morumbi, o Palmeiras de frente com a Ponte Preta no Pacaembu e o Santos jogando contra o Rio Claro. Você vai acompanhar também as entrevistas nos vestiários e os melhores lances das partidas. Os convidados desse domingão são o técnico Argel, da Portuguesa, e Fernando Diniz, do Osasco Audax. Vai ter também reportagens especiais que prometem agitar o domingo. Dá uma olhada. Entrevista exclusiva com o diretor executivo do Palmeiras. Braço direito de Paulo Nobre, Brunoro antecipa a jogada política. Qual que é a nossa grande meta hoje? É convencer o Paulo a tentar sair presidente de novo, para que essa continuidade siga, né, por mais pelo menos 2 anos, que aí consolida.
O dirigente explica também o polêmico contrato de produtividade que aos pouquinhos vai implantando no clube. Na realidade, eles têm um fixo, que é bom, né? Lógico, o fixo no futebol a gente não vai poder dar 10% de fixo e 80% de produtividade, né? É meio caso a caso, mas geralmente é 70%, 80% do fixo, o restante é produtividade, né? E ainda, reportagem especial sobre o audacioso Audax de Osasco, time suicida, kamikaze ou criativo, inovador. Um dos nossos convidados no estúdio é esse cara aí, o comandante do Audax, Fernando Diniz. Estivemos ao lado dele nessa semana, estressado, corajoso e promissor técnico de futebol que abraça uma causa em prol do jogo bem jogado, com a bola no chão. Tudo isso e muito mais. Domingo, no Mesa Redonda. Bom, vocês já viram que vai ser um programaço e destaque da rodada do final de semana. A gente não sabe ainda quem é, porque ainda não tem o jogo, né? O destaque do final de semana também estará com a gente nos estúdios discutindo a rodada e o final de semana. Mas olha, vai ser muito legal. Esse Audax é um time especial, diferente, né? O jeito de jogar, o Fernando Diniz é ousado, enfim, tem muita coisa bacana rolando. Imperdível Mesa Redonda, domingo, 9h30 da noite. E eu estarei com vocês também, viu? Não, e só pegando carona no que disse o Flávio sobre o Audax. Você falou, o ar, só para interromper você. O Audax, a gente acompanha o futebol internacional e me chama muita atenção. Você vê a Liga dos Campeões, você vê os times europeus, ninguém rifa a bola. Bola de pé em pé, tocando, bonitinho. Ora, esse sempre foi um privilégio do futebol brasileiro. E a maioria dos jogos que você vê são chutões para lá, para cá, parecem beques de fazenda. E o Audax de Osasco realmente dá um novo sentido do ponto de vista estético. Claro que sujeito a falhas, principalmente quando a marcação aperta, mas também é um início de trabalho. E que o Audax Osasco sirva de exemplo para os demais, porque dá gosto de ver jogar. Ingrid Beatriz, de Belém do Pará, nos assiste. Beijo pra você. Depois da folga nesse meio de semana, o líder Santos enfrenta o Rio Claro, fora de casa, no domingo às 6h30 da noite, no estádio Augusto Schmidt. A novidade no Peixe fica por conta do zagueiro Davi Braz, que volta à equipe titular após 18 meses. Neto e Thiago Ribeiro, suspenso pelo 3º cartão amarelo, estão fora do jogo. O atacante Rildo, vice-campeão da Copa Sul-Americana com a Ponte Preta do Flávio Prado, também deve começar na equipe titular. Hora de falar do Palmeiras. Após maratona para Rondônia, Gilson Kleina aguarda a recuperação dos jogadores para definir a equipe que vai enfrentar a Ponte Preta do Flávio Prado amanhã. O repórter Luiz Henrique Gurian acompanhou o último treino do Verdão. Confira. A Semana Verde não foi fácil. Rescaldo para enfrentar a Ponte Preta? Preocupa. Pegar uma Ponte Preta que ficou a semana inteira treinando, foi com o time reserva lá para Roraima, vem com a sua força máxima, vai ser um jogo difícil. E a gente vai esperar o tempo ainda mais próximo do jogo para ver a recuperação desses atletas. Fizemos uma relação um pouquinho mais, levou mais o jogador, né, 20, para a gente poder ver quem tem condições, que a gente sabe que todo jogo é importante, a gente sabe que a gente quer sempre pontuar, mas também tem que pensar no jogo de amanhã e para frente. Por enquanto, então, fora mesmo Wesley, que tem problema de lesão, Marcelo Oliveira suspenso, os outros todos compõem interrogação aí, Tennessee Valdívia, Price, Wendel. A gente foi feito os exames, né? Aguardar agora à tarde esse resultado. E aí sim, né, a partir de amanhã, a hora que começar a conversar com os jogadores, é aquilo que a gente for decidir, a gente poder colocar uma equipe, além de ser uma equipe de qualidade, uma equipe competitiva, porque vai precisar muito para esse jogo.
Assunto também de muita discussão nas últimas horas. Está ligado ao jogo do São Paulo com o Ituano. Engrossar contra o time do interior ou não engrossar para prejudicar o Corinthians? Mas e aí na próxima fase? É melhor ou não enfrentar o Corinthians? Essa parte nós perguntamos para o técnico Gilson Kleina, que já disse o seguinte: nunca participou dessa história de boicotar ou facilitar a vida de ninguém. Mas quanto ao Santos e também o que vem pela frente, ele responde assim: não tem como eu ficar opinando. Nós temos que cuidar já dos problemas que a gente tem aqui. E o jogo que nós estamos tratando com o Santos, a gente vai trabalhar na semana do Santos. Conversamos até com eles. O jogo de muita importância é esse da Ponte Preta, porque pode decidir ou não a briga pela primeira colocação. E é o que a gente quer, vai fazer de tudo. Agora, não achar que tem jogo fácil, isso não existe, acabou definitivamente. Você vê isso no Paulista, você vê isso no Copa do Brasil, você vê isso na Libertadores. Então, o que a gente tem que fazer é sempre manter nosso nível de atuação forte para a gente não ter surpresa. São Paulo, já classificado, Muricy Ramalho deve poupar jogadores para enfrentar o Ituano domingo no Morumbi. Do CT da Barra Funda, o repórter Adriano Dolph tem as informações do tricolor. Depois do descanso, hora de voltar aos treinamentos. Para a maioria dos titulares, um treino, aliás, bem rápido. Mas para o Ganso e para o Alexandre Pato, a história foi diferente. 2 toques dividido em 3 equipes. Atividade, aliás, em que foram bastante exigidos. São Paulo volta a campo no domingo. Partida contra o Ituano, no Morumbi. Muricy ainda não definiu se escala o time titular ou se poupa alguns jogadores. Certa mesmo é a saída de Alexandre Pato para a possível entrada de Paulo Henrique Ganso, que ficou no banco de reservas na Copa do Brasil. A julgar pela vontade demonstrada no desembarque, Luiz Fabiano deve ser escalado. Eu conversei com o Muricy, acho que domingo eu estarei em campo. A previsão é de um excelente público na tarde de domingo no Morumbi, já que a diretoria do São Paulo decidiu baixar o preço dos ingressos. Detalhe é que o clube já está classificado para as quartas de final e a partida tem tudo a ver com a vida do arquirrival Corinthians. Uma vitória do São Paulo pode dar uma forcinha para o Timão batalhar por uma vaga nas quartas de final. Enquanto isso, os jogadores e o técnico Muricy Ramalho falam em profissionalismo. Resta saber qual vai ser o comportamento da própria torcida do São Paulo domingo no estádio do Morumbi. Do CT do São Paulo, Adriano Dolph, para a TV Gazeta. Bom, São Paulo, depois de um começo vacilante, perdeu para o Bragantino, depois perdeu na sequência para o Palmeiras e tal. Se achou nada como tempo de trabalho, o Muricy também achando o time. Num primeiro momento, o Osvaldo voltou a jogar bem, o Luiz Fabiano também voltou a fazer gols, como se esperava dele. O Ganso aqui não conseguiu se firmar, saiu do time, voltou, saiu novamente para a entrada do Pato. E eu imagino que numa formação visando o Campeonato Brasileiro, não tenha lugar para o Ganso no momento atual, levando em consideração o futebol que ele tem apresentado. Muito provavelmente o Ganso vai ter que batalhar mais para conquistar um espaço e o Pato tende a ser o titular. Agora, fica a torcida, Flávio, para que o Ganso realmente recupere o futebol que a gente espera, porque ele lançando as bolas lá na frente para jogadores como o Pato, como o Luiz Fabiano e o próprio Osvaldo, que tem lá suas limitações, mas vive hoje um bom momento, acho até que é o melhor atacante do São Paulo, São Paulo tem tudo para crescer ainda mais. Eu acho improvável o Ganso acertar alguma coisa, porque ele jogou em 2010, né? Depois não jogou mais. E ele é da geração Neymar, né? O Neymar, ele consagrou um monte de gente aí. É verdade. E esse tipo de jogador não existe mais. Eu acho que o Ganso, ele nasceu com 20 anos de atraso. Ele é um tipo de jogador que existia muito nos anos 70, 80, que era um jogador de extrema habilidade, tocava a bola, mas era um futebol mais lento, que não exigia tanta participação. O Ganso é um jogador com pouquíssima participação. Esse tipo de jogador não existe mais no futebol mundial. Então, acho difícil ele acompanhar o ritmo do time. Mas, em todo caso, vamos ver o que vai acontecer. Eu também concordo que ele deve perder lugar no time de São Paulo, sim. O ideal seria, Flávio, claro que as características são diferentes, mas que o Ganso conseguisse fazer o que o Jadson, por exemplo, está conseguindo desenvolver no Corinthians. Não consegue. Né? Que ele não tem a visão de jogo e a velocidade, a mobilidade necessária para não brecar o jogo, para não cadenciar o jogo. Não consegue fazer, não. Ele trava o jogo e aí é mais complicado. Você teria que fazer um time em função dele e isso não existe, né? Isso já acabou faz muito tempo. O Corinthians não pode pensar em nenhum outro resultado que não seja vitória domingo contra o Penapolense fora de casa. As informações do Timão com Osmar Garrafa.
Com apenas 20 pontos, o Corinthians é o 13º colocado do Grupo B no Campeonato Paulista, atrás do Botafogo em primeiro e o Ituano em segundo. Lembrando que a equipe de Itu tem 2 pontos a mais que o Timão. Restando apenas 2 rodadas para o término da fase classificatória, a equipe de Mano Menezes não depende apenas de sua própria força para garantir uma das 2 vagas do grupo para a próxima fase. Além de ter que vencer seus 2 próximos compromissos, domingo o Penapolense em Penápolis e na última rodada o Atlético de Sorocaba em casa, o Timão tem que torcer para um tropeço do Ituano, que domingo enfrenta o São Paulo no estádio do Morumbi. E para esta partida, o tricolor já confirmou que não vem com a força máxima. Apesar disso, o técnico corintiano não quer pensar no Ituano e muito menos no São Paulo. A ordem por aqui é concentrar as atenções para o jogo de domingo. O time está praticamente pronto, com 2 novidades. Jadson, que não enfrentou o São Paulo no final de semana, retorna ao meio-campo. E Fábio Santos, depois de 6 meses se recuperando de lesões no departamento médico, está de volta à lateral esquerda corintiana no lugar de Wendel, jogador que vai ficar apenas com opção no banco de reservas. O último treinamento antes do embarque para o interior acontece amanhã pela manhã, mas não aqui no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians vai trabalhar na Arena Corinthians. Pela primeira vez o Timão vai se movimentar na Casa Nova. A equipe está oficialmente escalada para enfrentar o Penapolense. Com Cássio no gol, Fagner pela direita, Kleber, Gil e Fábio Santos voltando à lateral esquerda. No meio-campo, Ralf, Guilherme, Bruno Henrique e Jadson. No ataque, Luciano e Romarinho. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. O São Paulo está poupando alguns jogadores e está na dele, está certinho. Agora o Corinthians tem que fazer a parte dele, ganhar lá em Penápolis. Eu acho que consegue. O Corinthians ele foi mal no Clássico, mereceu perder o Clássico, mas é um time que está se assentando, está no processo de evolução, deve ganhar em Penápolis. E ganhando, acredito na classificação do Corinthians. De qualquer forma, vamos imaginar o pior. Pior no cenário é a não classificação. Perde muito mais o Campeonato Paulista do que o Corinthians. Segue a vida, o Corinthians segue a vida. O Corinthians é o recordista de títulos no Campeonato Paulista. Pensa na Copa do Brasil, que é uma maneira de garantir uma vaga na Libertadores da América. Está preparando o time para o Campeonato Brasileiro. Talvez o Corinthians até tenha a ganhar. Seja mais interessante? Mas a torcida não pensa assim. Óbvio que, claro, quando você entra em campo, você quer ganhar tudo que você tem pela frente. Isso é justificativa que você está falando? Não é justificativa, não. Acho que não vai ser tão catastrófico assim. Mas, obviamente, que o Corinthians vai brigar até o último minuto. Ponto. Isso não tem a menor dúvida. E tem que brigar mesmo. Hoje, o comitê organizador local da Copa do Mundo da FIFA realizou o 4º seminário de preparação de gramados para a Copa do Mundo. Acompanhe na reportagem do Silvestre. A Copa está começando. Entram em campo cortadores de grama, rastelos e jardineiros profissionais. Representantes das arenas e CTs selecionados para o Mundial tiveram nessa sexta-feira em São Paulo, no Pacaembu, aulas práticas e teóricas sobre os cuidados de plantio e manutenção dos gramados, onde craques irão demonstrar a arte deles dentro de algumas semanas, para a alegria da molecada que visita o estádio Paulo Machado de Carvalho e que enche a nossa bola. Valeu, criançada. Tietagem à parte, a preparação do terreno e acessórios é cuidadosa. Do adubo ao corte do tapete verde. Tudo é milimetricamente calculado. Formato da rede, as traves, pintura das linhas. Nada escapa ao padrão FIFA. E se escapar, a entidade está de olho. O que foi feito foi uma recomendação que a partir de março não houvesse mais montagem de estruturas pesadas no gramado. E para os campos oficiais de treinamento, os cotes, né, eles devem estar disponíveis 15 dias úteis antes do primeiro treino agendado. Os populares morrinhos e montinhos artilheiros não estão convidados, foram cortados do Mundial de Futebol aqui do Brasil, porque agrônomos da FIFA garantem que os gramados estarão assim, ó, impecáveis, perfeitos na Copa do Mundo, tipo mesa de bilhar. Foram inspecionados mais de 500 campos, né? Então nós fizemos um mapeamento que
é inédito no Brasil em termos de infraestrutura para o futebol. E a partir de agora, desde que os centros de treinamento foram escolhidos, começou-se também a visitar os CTS e a regularidade agora é quinzenalmente que vai ter um giro por essas sedes e também ao centro de treinamento. Num país continental como o Brasil, com climas que variam muito de norte a sul, o tratamento da grama é específico para cada região. A Copa do Mundo está sendo disputada em junho e julho, então os estados do sul e São Paulo, vamos considerar que também São Paulo vai ter inverno, né? Não é um inverno como se fosse na Europa, mas é um inverno com geadas. Nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, é colocado por cima da grama base, né, a grama permanente, vamos dizer assim, é colocada uma semente de inverno. Isso não é uma coisa nova, a gente não vai estar fazendo nenhuma experiência. Os estádios do Rio Grande do Sul, por exemplo, e do Paraná, usam essa técnica com muito sucesso há mais de 20 anos. Com essa tecnologia, com essa qualidade de gramado para a Copa do Mundo, tanto nos CTs como nas arenas, o Cafu bem que gostaria de calçar de novo as chuteiras. Ele que já jogou em muito pasto por aí. Ô Vaquinha, sai fora. A Copa te excluiu do processo. Esses gramados perfeitos do jeito que estão, principalmente nos estádios aí que vão sediar a Copa do Mundo. Claro que dá vontade, principalmente no Brasil ainda, no nosso país, na nossa casa, uma Copa do Mundo. É óbvio que sim, mas o meu tempo já passou já e no nosso tempo nós tivemos que jogar em gramados bem piores do que esse aí. E na Copa não vai ter morrinho artilheiro? Não, impossível. Pode ter alguns caneludos, mas morrinho artilheiro impossível. Na Copa das Confederações, alguns estádios não apresentaram um bom gramado. Para a Copa do Mundo é obrigação, né, gente? Puxa vida. É um torneio, é o principal torneio do mundo. O principal evento do futebol. Ora, se o gramado não tiver lisinho, bonito, você vai esperar o que esteja bom, Flávio? Mas eu vejo esse tipo de aula é legal para que se aproveite, coisa que o brasileiro não sabe fazer muito bem, e que a gente desapareça de vez com esses lixos que são apresentados. O campo de Rio Preto, né, do estádio lá do nosso coitado do Birigui, lutou tanto para fazer o campo e agora deixaram o campo nesse estádio. Aquele campo onde o Palmeiras jogou, esse tipo de coisa não pode mais existir no futebol. Isso é uma porcaria. Você tem milhões de envolvidos, craques, jogadores que têm a vida dele, da família deles lá, expostos a lixos, como a gente vê aqui no Brasil. Que isso acabe pós-Copa. O Gazeta Esportiva desta sexta-feira fica por aqui. Aproveite o final de semana com a sua família. Domingão, a partir das 9h30 da noite, tem mesa redonda. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, boa noite, tchau. Até segunda-feira. Um abraço, tchau.